Estou gravando um tutorial de transmissão de áudio pelo Linux e eu vou mostrar como que eu faço para capturar e configurar com os aplicativos clássicos que eu uso para isso. Eu vou precisar do terminal clássico, eu vou precisar do Patches, eu vou precisar de um navegador web, pode ser qualquer um, eu vou precisar do Audacity, eu vou precisar do MeterBridge e do Jack. Bem, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar esses aplicativos na sua... Se tiver o Morita está usando o Ubuntu e tal. E vamos partir do Jack, que o Jack é o sistema de conexão de áudio direta, que você vai fazer a configuração do seu dispositivo de áudio, como você vai capturar e tal. Vamos lá então, eu vou no Setup. Primeira coisa, você vai desabilitar o Real Time no seu Ubuntu normal. Só se você já tiver estudado um pouquinho, instalado aí o kernel com o suporte RT. Você vai desabilitar isso daqui e configurar de acordo com sua placa. No caso aqui eu estou usando o USB Audio 1, mas você pode escolher lá a sua interface de áudio, qualquer ela que seja. No caso a Fast Track Pod tem algumas alterações nessa distro que eu estou usando, que pela Fast Track o som não rola, vai ser na USB Audio 1. Se você tiver uma placa igual a essa, você vai testando, experimentando os dois, qual que funcionar melhor. Aqui eu tenho o Sample Rate, que é quanto que eu tenho de em frames por período, por segundo. A relação entre eles vai gerar matemática para criar a latência aqui embaixo. Enfim, eu vou transmitir com as configurações que eu estou usando o PC do estúdio, da Rádio Guerrilha, então eu já vou usar as que já estão funcionando. Aqui 4460 por 512 eu tenho 34 de latência. Se tiver no notebook, como você vai transmitir um show, vai levar um negócio pequeno, você pode colocar um número maior, e quanto maior for a latência, menos processamento ele vai absorver para funcionar. Então vamos lá, vou cancelar aqui, né? Beleza, o jack está no ar, está startado. Eu vou... vocês podem ver aqui o bridge, eu uso ele só para mim conseguir enxergar o volume de áudio que está entrando. Esse primeiro canal aqui, no caso é o microfone que eu estou falando agora. E vamos lá. No jack eu tenho um mapeamento de conexões, que é esse aqui. Vou abrir todos para você entender. Eu estou com várias coisas abertas, né? Aqui o Pulse Áudio, Jack Source e o Sync para poder gravar o vídeo que eu estou fazendo agora. O Audacity, que eu vou simular uma banda. E a minha placa de som, que é o System. Só que aqui, quando eu conecto muitas coisas, ele vai ficando confuso. Por isso que eu gosto do Patches. O Patch é uma parte visual para isso, que é esse cara aqui que eu estou usando. Então ele mostra todos os MIDIs que eu tenho e todas as entradas e saídas de áudio. O áudio caminha aqui no Patch da esquerda para a direita. Então tudo que está no início aqui está gerando áudio, tudo que está no extremo oposto está capturando. Você pode ver que tem até o desenho aqui encostado na parede da esquerda, tal. Você lembra que você vai entrar com som. Então o que está acontecendo aqui? O System é a minha placa de som, a Fast Track. Eu tenho dois canais de entrada e dois de saída. O Capture 1 está conectado ao microfone que eu estou falando agora. Aí ele passa pelo bridge ali em cima, que está batendo a minha voz, e passa direto para a entrada do Pulse, que eu estou usando para gravar o vídeo agora, e para mim ouvir ali no Playback 1, que eu estou ouvindo pelo fone na própria placa. O Capture 2 aqui seria, no caso se você estivesse já conectado na mesa de som, seria colocar, igual eu fiz aqui, o microfone num dos canais, e o outro o cabo indo com o áudio da banda para a placa. Como não tem a banda aqui, eu só conectei para vocês verem, e não está gerando nada aqui no meter. Eu vou usar o Audacity, que ele está conectado no 3 e no 4, para simular uma banda, e ele está passando também direto ali para o Playback 2, para me ouvir se está saindo som. E eu estou jogando um dos canais aqui na gravação desse vídeo, para vocês entenderem o áudio por onde está passando. Eu vou soltar o som aqui, só para exemplificar isso. Você pode ver aqui que no bridge já está contando os dois canais. Eu vou dar um stop e tal, só para eu continuar falando. Vocês viram que o bridge ali marcou o áudio, o volume do som da banda, né? Liguei os dois canais, você vê que ele pega bonitinho. E um deles estou jogando para mim ouvir aqui, monitorar a banda. Tá. E quando você estiver fazendo a transmissão, você também vai querer gravar
o que você está gravando tanto de entrada de áudio pelo microfone quanto pela banda. Para isso eu vou usar o Audacity, que é esse cara aqui. E você vai colocar ele para falar com o jack em editar, preferências. Vai estar aqui o host, jack out connection kit e quantos canais. Eu vou colocar 2 porque eu vou gravar separado. Então eu vou pôr aqui rec e ele vai aparecer aqui pra mim. Arrastar esse cara pra lá. Aí aqui no patch eu já vou ter o port áudio aqui, que é o Audacity. Vou desconectar porque eu vou escolher o que eu quero gravar. Eu quero gravar no canal 1 o que eu estou falando, que ele deu uma invertida, eu vou arrumar melhor. Então eu vou gravar o Capture 1, que é o microfone, no canal 1. E vou gravar a banda, que no caso eu vou simular com o Audacity, no canal 2. Eu não quero gravar mais a banda, vou desconectar aqui só para ficar contando ali no Audacity, mas eu vou ouvir se tá rolando aqui ainda, então vou desconectar do meu playback. Beleza, o som tá entrando aqui no 3 e 4, saindo direto pro canal 2 do Audacity. Então se eu soltar o som aqui, caso a banda tá entrando, vocês vão ver que já vai estar aparecendo o áudio ali no Audacity. Aí você consegue enxergar, eu vou chegar um pouco para cá para vocês verem. Conforme o volume do áudio estiver entrando, você vai ver o espectro pelo Audacity. Então se estiver muito alto, ó, até, né, estourar tal, aí você não consegue editar depois, você vai temperando o volume para ficar numa altura confortável com o headroom aí que deixa você editar depois. Aí esse volume aqui tá legal, tal, tô gravando a banda. Então um pouquinho mais. Beleza. Então o Audacity aqui tá gravando, tô com as montagens. Agora eu vou transmitir. Aqui no navegador eu tenho o status do servidor, que é o GoNode Software Livre Org 8000, que você abre a porta e já vê a transmissão. No caso agora só está no ar a rádio SL, com 3 ouvintes. E eu vou me conectar agora. Para isso eu vou usar o Dark Ice. E ele tem um front gráfico que é o Dark Snow. Chamei o Dark Snow. Aí ele vai me jogar aqui um front de configuração, né? Ele vem aberto. Eu vou abrir aqui um exemplo que eu já tenho, que é da Guerrilla Rádio. Aí aqui tem os dados que você vai configurar no seu Dark Snow. A Icecast 2, que é o tipo do nosso servidor. O endereço dele, que é GoNode Software Livre Org, porta 8000. Tudo isso tem na Wiki, né? Os aplicativos que você deve baixar, instalar, como faz o ponto de montagem e tal. Mas essas informações você vai receber depois que agendar o horário de transmissão, você vai receber qual ponto é a senha. Enfim, aqui eu vou nas opções de áudio, você vai configurar para OGG Vorbis, constante, a razão de bits, quanto maior melhor, só que isso depende da sua banda, né? Eu aqui, como tenho 1 mega, a gente transmite 64. Se tiver no 3G, é legal, se diminuir um pouco isso, você pode ir para 32, 40, depende aí de quanto você conseguir sacrificar. A taxa de amostragem, esse 4400, tem que ser o mesmo do jack. Tem que ser a mesma amostragem do jack, senão eles não vão conectar. Eu vou transmitir agora, como estou no exemplo de transmissão ao vivo, eu vou transmitir em mono e colocar o jack como source. Descrição da transmissão, você vai lá colocar o que é o objeto. Tá, coloca aqui suas configurações, tal, que você quer que apareça no player, e vou iniciar. Aqui ele já sai abrindo aqui. Eu gosto de usar pelo terminal para me dar justamente essa estatística do que está acontecendo, todos os comandos, as conexões e tal. Aí se deu tudo certo, ele vai aparecer como objeto aqui para mim no patch. Eu vou desconectar porque eu vou escolher ainda o que eu quero transmitir. E aqui no site do servidor ele vai aparecer nos status a nossa transmissão. A transmissão Linux, tal, rádio fora do eixo, blá blá. O que eu coloquei está aqui, 64K, tem 2 felizes ouvintes. E vou conjurar o áudio para eles agora. No caso, eu estou transmitindo, vou fazer uma junção aqui da banda, né, com o microfone, que eu vou falar junto, apresentar a banda ou coisa assim. Então vou jogar aqui o Capture 1, que está o meu microfone.
e vou jogar a banda aqui, que é o Audacious. Aqui ela tá estéreo só para aparecer no VU, mas eu vou colocar um canal só, que é o que vai acontecer no real mesmo. Você vai acabar conseguindo pegar uma trilha só, né, na Fast Track, no caso que seria aqui o nosso Capture 2, se estivesse no exemplo real. Então beleza, eu já estou transmitindo tanto o microfone quanto a banda. Eu estou gravando no Audacity, eu estou gravando agora no meu servidor de vídeo, estou ouvindo minha voz pelos playbacks do System, estou gerando o som do microfone no Capture 1. Aqui não estou gerando nada, né? Se eu tivesse a banda, ela estaria aqui. Estou gerando uma banda fake pelo Audacity. E aqui é o som que gera pelo próprio Ubuntu mesmo. Então beleza. Você tem que lembrar na hora que você terminar as transmissões, né? Separar o Audacity e exportar. Eu recomendo o OGG, que é mais fácil para você editar depois aqui no próprio Linux. Então beleza, eu vou fechar aqui o Audacity. Não quero salvar tal. Enfim, o bridge aqui tá rolando a banda, né? Tá rolando minha voz aqui no canal 1. Então eu tenho o controle de monitorar tudo que está acontecendo visualmente. Se eu não tiver um fone, ou se o fone não estiver dando conta de tampar todo o volume, você consegue ver visualmente. Você pode ver que eu estou usando várias ferramentas, está bem avançado o uso que eu estou tirando aqui do Linux, mas você pode diminuir aí, você pode até descartar usar o bridge, se você for saudosista e corajoso de jogar o áudio direto. E enfim, agora eu vou simular um erro que é o que mais acontece quando está usando o Dark Ice, o servidor do Dark Snow, que é quando cai a internet ou quando tem algum problema que o servidor cai e ele fica ainda montado no seu sistema, mas ele ainda não está falando com o servidor. Então a gente está aqui no ar ainda e vou simular que caiu a internet. Vou dar um Ctrl C aqui para fechar o Dark Snow e eu vou matar o processo, que você vai ter que fazer isso para chamar ele de novo caso tenha um problema mais grave que você não consiga simplesmente abrir de novo. Então eu vou achar o processo com o comando PS -AX para fazer a busca. Vou usar um comando concatenado grep para filtrar as palavras. Essa barrinha aqui é o pipe, que a gente chama uma barra vertical, você vai achar fácil no seu teclado. E o nome do processo é o mesmo que eu chamei, Dark Snow. Aí eu tenho ele aberto aqui, tem dois processos, né, o 2286 e 2308. O 2308 é o processo do grep, que eu chamei agora só para filtrar as palavras. Por exemplo, se eu gerar só PS -AX, ele vai me dar todos os processos, eu tenho que ficar lendo um a um. Se eu tiver ao vivo, eu não posso perder tempo com isso, eu tenho que ser rápido e já colocar a rádio no ar de novo. Então eu vou filtrar, eu já achei o Dark Snow e vou matar o processo. Q -9 e o número dele, que é o primeiro ali, 2286. Vou confirmar se ele caiu. Beleza. E ele vai ter caído aqui no transmissor também. Pelo site eu consigo ver. Agora é só chamar ele de novo. Abrir minhas configurações. Iniciar a transmissão. E conectar corretamente aqui no patch. Então eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. E divirta-se com a transmissão em software livre.